Deus tem uma palavra profética para nossas vidas, para começar o ano. E todos os anos nós fazemos isso, nós esperamos esse momento, porque é um direcionamento que o Senhor nos dá para o ano. Muito importante que você preste muita atenção e entenda, porque aquilo que a gente começa hoje aqui, irmãos, é o que vai se movimentar para todo o ano de 2020, de 2020, como estão dizendo por aí, tá bom? É toda a movimentação que nós vamos ter nesse período, durante esse um ano, irmãos. Então, é importante, não é tão simples chegar aqui e pregar uma palavra, como nunca é simples pregar uma palavra do Senhor, porque a responsabilidade disso é muito grande, irmãos. Mas a gente vem para cá com uma convicção hoje, e eu vou tentar ao máximo conseguir te passar tudo aquilo que o Senhor, nesses últimos meses, ministrou ao meu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3. Se você quiser acompanhar pela tela também. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Esse texto, irmão, só para que você entenda, é uma oração. É exatamente uma oração que o apóstolo Paulo faz aos Efésios, e que ele roga ao Senhor, para que o Senhor trouxesse ali um entendimento sobre a vida daquele povo, sobre a vida daqueles irmãos. E ele começa a oração dessa maneira, ó: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Quinta-feira passada nós começamos aqui, foi o primeiro culto do ano. 5 semanas de clamor por um ano de cuidado. E a gente começou esse culto, irmãos, de joelhos, buscando ao Senhor e clamando ao Senhor. Tinha pouquíssima gente, foi tremendo. Paulo está mostrando o segredo aqui. Você quer ter um ano abençoado, bem sucedido? Comece o teu ano assim. Comece o teu ano clamando ao Senhor de joelhos. Eu decidi começar meu ano assim. Todos os dias dessa semana eu estava aqui fazendo isso. Todos os dias dessa semana. Então Paulo começa dando a receita para a gente aqui, tá bom? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Não só na quinta, terça agora voltamos culto de oração. Vamos aqui para orar, para clamar ao Senhor. Então comece o teu ano diferente. Só um parênteses aqui, mas que é muito importante para que a gente comece o ano diferente. Irmãos, o texto diz para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, ele deu uma ordem expressa. Quando a gente vai para o livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 15, ele dá uma ordem expressa que para todos nós cristãos,
para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? É uma ordem. Ele não está pedindo, mas ele está dizendo: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, para que vocês possam então viver toda a plenitude de Deus. O verbo aqui, irmãos, ele está no imperativo, não é opcional. Eu quero que você entenda isso. Isso não é opcional para um cristão. Todo cristão precisa ser cheio do Espírito, para que ele viva a plenitude de Deus. Assim como Deus manda que todos os homens se arrependam a fim de serem salvos, não basta somente nós sermos salvos, mas nós precisamos ser cheios do Espírito em todas as coisas, irmãos. Uma igreja que não caminha pela motivação do Espírito Santo, ela vai caminhar por motivações humanas, e por motivações humanas a gente não vai chegar a lugar algum. A gente para no meio do caminho, porque as motivações se perdem no meio do caminho. Mas todas as vezes que nós caminhamos pela presença do Senhor, todas as vezes que nós caminhamos motivados e cheios do Espírito Santo, irmãos, nós caminhamos e chegamos aonde o Senhor quer nos levar, amém? Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Portanto, um cristão que não é cheio do Espírito, irmãos, ele não é um cristão dentro dos padrões que a Bíblia diz, dentro dos padrões que a Bíblia mostra. Porque aí vem a pergunta: existe plenitude de Deus na vida dessa pessoa? Existem rios de águas vivas fluindo na vida dessa pessoa, irmãos? É diferente da gente vir para um culto, talvez, deixa eu fazer um paralelo aqui, mas a gente vem para o culto e a gente toma alguns copos de água, e a gente se enche um pouco, mas quando chega amanhã, a gente perdeu isso. Ser cheio do Espírito, irmão, está todo tempo cheio do Espírito. Não é tomar alguns copos de água, a gente saciar um pouco a nossa sede, e depois a gente parar de se movimentar. É por isso que muita gente não chega nem no final do ano, está parando, está desanimado, porque não se preparou para isso, irmãos. Não se preparou para ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Não dedicou a sua vida. Principalmente, esse é o momento para isso, irmãos. Esse é o momento. É momento de você estabelecer algumas coisas na sua vida, enfim, e dentre elas você entender essa verdade espiritual, e a gente começar a se movimentar. Não é aquela motivação de início de ano, irmãos, que a gente fala: vou começar uma dieta, vou começar uma academia, vou começar tudo isso, e daqui a pouquinho a gente parou. Isso é motivação humana. A motivação de Deus, ela vai te levar além disso. Além disso, irmãos, tem gente que é dedicado, tem gente que é fechado naquilo que faz, irmãos, e vai até o fim. Mas tem muita gente que abandona, e a fé não é diferente disso. Então, irmãos, nós não podemos ser carnais, mas nós precisamos, irmãos, se nós queremos viver nesse mundo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, amém? E esse texto fala de plenitude. E aí vai a questão: o que é plenitude? A gente precisa entender o que é plenitude. Plenitude significa algo completo, algo pleno, algo cheio, irmãos, algo que vai além. É o estado daquilo que foi feito, que numa totalidade. Eu vou pedir para vocês abaixar um pouquinho meu microfone, que eu estou me perdendo, estou me ouvindo atrasado aí na frente, estou me perdendo. É uma totalidade que atingiu a avaliação ou uma medida máxima, irmãos. Amém, aí, legal. Ou uma medida máxima. Ou seja, é algo que chegou ali, irmãos, que preencheu tudo. Quando você vê a definição de plenitude na filosofia, você vai falar: mas o que tem em filosofia, irmãos? Você vai ver que até na filosofia as coisas de Deus batem, irmãos. Porque a definição está aqui, eu vou ler para você. O princípio da plenitude foi estudado pelo historiador americano Arthur Lovejoy, sei lá se é isso aí, na sua famosa obra, A Grande Cadeia do Ser, em 1936, com base nas ideias de Platão, na qual afirma que o universo é completo, pleno, porque se constitui de uma diversidade máxima de formas
em que todas as formas possíveis tornam-se atuais. Guarda isso, diversidade de formas. Diversidade de formas. Quando a gente vê na religião, quando a gente vê em Deus, plenitude de Deus no sentido espiritual, ele fala do quê? Que consiste na aceitação dos preceitos divinos para haver redenção de almas humanas. Ou seja, é algo tão pleno, tão intenso, tão completo, que as pessoas se rendem a Cristo diante disso, através de Jesus, que possui, que Jesus Cristo possui uma plenitude divina, e que nós, homens, seres humanos, podemos possuir isso através de Jesus Cristo também, amém? Quando nos rendemos a Ele. Aí você vai me perguntar, mas isso parece meio confuso tudo. Lembra o texto que nós lemos aqui no começo, irmãos? Quando eu dei a definição da filosofia, ele diz aqui que o universo é completo porque se constitui em diversas formas. O texto que a gente leu no início aqui, ele diz assim, ó. Deixa eu ler um pedaço aqui. Para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e outro texto aqui. Maria disse ao anjo Gabriel, quando foi visitada por ele, trazendo a notícia de que ela conceberia e daria à luz a um filho que seria chamado Jesus: faça-se comigo conforme a tua palavra. O que era essa conforme a tua palavra? Rema, palavra ativada. Aquilo estava sendo estabelecido, irmãos. Depois ele diz aqui, quando Jesus é tentado no deserto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é essa? Rema, a ordem daquilo que seria executado, daquilo que é vivo. E é isso que nós como igreja, irmãos, precisamos aprender.
Quando você vê Jesus ali no mar, a tempestade, e Jesus chama Pedro, para que Pedro andasse pelas águas. Ele recebe uma palavra para que ele andasse pelas águas. Como nós estamos recebendo uma palavra aqui hoje, essa palavra ela é o quê? É o Logos, porque ela gera fé, amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Agora, o andar pelas águas foi o rema que Pedro recebeu de Jesus, irmãos. Porque deixa eu te perguntar, ele deu alguns passos, ele afundou, mas alguém mais andou sobre as águas? Ele teve um rema de Deus. E é isso que o Senhor, quando Deus fala de plenitude, eu estou definindo plenitude para você, né? Quando Deus fala de plenitude, é isso que Deus está dizendo. Plenitude é isso, é o completo, é aquilo que se fecha, irmãos, aquilo que se casa, é a totalidade. Quando ele fala de altura, largura, comprimento, profundidade, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A igreja de Cristo, irmãos, ela precisa viver isso nesses dias, e é isso que o Senhor está trazendo para esta casa nesses dias, em nome de Jesus, amém? Então esse é o tempo dessas coisas serem estabelecidas para nós. O apóstolo Paulo, ele fala aqui de uma causa, e que causa é essa, irmãos? Essa causa é a igreja de Jesus, não a igreja, o templo, as quatro paredes, mas a igreja, eu, você, cada um de nós. Essa causa que ele está dizendo, irmãos, pleno, completo, como o texto diz aqui, ou seja, algo que, como eu disse, algo que tem comprimento, largura, altura e profundidade. Esse é o tempo que o Senhor está nos levando a viver, irmãos. Quando o Senhor me dava essa palavra, e algumas coisas vinham claras no meu coração, irmãos, porque nós passamos por tantas situações inesperadas que nós não imaginávamos viver, os que nos surpreenderam, e a gente parava, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o que o Espírito vinha movendo os nossos corações era exatamente isso. O Senhor está nos levando a um nível de fé, a um nível de maturidade espiritual, irmãos, diferente daquilo que nós aprendemos a nos movimentar até hoje. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Se prepare nesse ano de 2020 para viver coisas que talvez você não compreenda, mas que serão sobrenaturais na tua vida, amém? Amém? Isso é a plenitude de Deus, irmãos. Isso é a plenitude de Deus. Deixa eu seguir aqui. E como é que eu posso experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim? E talvez essa seja a sua pergunta, o seu questionamento nessa noite. E eu quero que você aprenda isso, irmãos. Eu só posso ter toda a plenitude de Deus se eu perder a minha. Isso tem que ficar claro para nós. Se eu perder a minha, ou seja, se eu deixar de ser eu para ter Ele, Jesus, na minha vida, eu preciso deixar de ser eu para que eu tenha Ele na minha vida, irmãos. Não tem outra forma da gente ser pleno. Enquanto eu tiver restrições na minha vida, enquanto eu tiver algumas coisas que me paralisam, enquanto eu tiver coisas que me bloqueiam, eu não posso ter tudo de Deus. Eu não posso ter tudo de Deus. O Evangelho não funciona dessa maneira, queridos. A gente tem algumas coisas, ou a gente só tem aquilo que é conveniente para nós. O Evangelho é diferente disso. Se eu der 90% da minha vida, eu estou falando de vida, não estou falando de dinheiro aqui, irmãos, entenda bem. Se eu der 90% da minha vida para Deus e ficar com 10%, eu não posso ter nada. Eu não posso ter nada, irmãos. A matemática de Deus não funciona assim, irmãos, é tudo. É tudo. Você precisa entender isso de uma vez por todas, é tudo. Não dá para ser algumas coisas, para Deus é tudo, irmãos. E Paulo estava dizendo isso nessa oração, que o Espírito Santo venha preencher totalmente vocês, que vocês sejam plenos de Deus. Era isso que Paulo estava orando. E é como eu disse, não é tomar alguns copos d'água, irmãos, mas é sermos cheios, e não tem outra maneira de você ser cheio do Espírito, se você não entregar totalmente a sua vida. Ah, mas eu já aceitei Jesus como Senhor. Não estou falando disso, irmãos, eu estou falando de entrega. Eu estou falando de se lançar.
Eu estou falando de se doar, irmãos. Eu acho que o cristão, entenda bem a minha fala aqui, irmãos. O cristão se conforma às vezes com limites. Eu não vou usar, eu pensei uma palavra aqui, mas com limites, irmãos. Porque assim a gente se conforma, eu estou salvo, está tudo bem. Eu quero mais que isso, irmãos. Quantos querem morar no céu com Jesus, amém? Eu também, mas eu quero mais do que isso, viver nessa terra. Eu quero viver nessa terra mais do que isso. Eu quero ser cheio do Espírito todos os dias, irmãos. Eu quero ver uma igreja que se movimente no sobrenatural de Deus, onde as pessoas sejam curadas daquilo que é impossível para a medicina muitas vezes. Nós queremos ter cultos aqui onde a presença e eu creio isso e profetizo isso sobre a igreja de Cristo, cultos em que a presença de Deus seja tão plena e abundante nesse lugar, irmãos, que nós não vamos conseguir encerrar a reunião, que as pessoas vão sair por opção. Tem que ser isso, irmãos. Deus só opera no tudo. Deus só opera no tudo. Diga para o teu irmão assim: Deus só opera no tudo. Ou eu me entrego totalmente, irmãos, ou eu não tenho nada. Ou eu me entrego totalmente, ou eu não tenho nada, irmãos. Por isso Paulo diz aqui: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, plenamente plantados em amor. Outra coisa, guarda isso, plenamente plantados em amor, irmãos. O oxigênio do cristão é o amor, irmãos. Se a gente não aprender a viver isso, ter essa prática de vida, irmãos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu não posso ter meu coração dividido entre o ódio e o amor. Você quer viver a plenitude de Deus esse ano? Começa limpando teu coração, irmãos. Eu não posso estar dividido entre o ódio e o amor, e achar que eu vou ser participante do reino dessa maneira. Não você. É a Bíblia que está dizendo isso. Porque a Bíblia diz o quê? Que o reino de Deus é verdade, paz, justiça e amor. Amém? É isso. Isso é o reino de Deus. Então, se eu não for pleno em amor também, irmãos, não tem sentido. Se eu desejar o mal das pessoas, se eu competir, enfim, irmãos, não é esse o evangelho que Jesus deixou. Por isso Paulo diz aqui: sejam cheios do Espírito Santo, plenamente plantados em amor. É esse amor que nós precisamos viver, irmãos, e praticar neste ano, nesse tempo, nesse novo tempo que o Senhor está preparando para a sua igreja. E como é que é ser pleno do Espírito Santo? Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa eu te perguntar, como é que é ser pleno em Deus? O que eu preciso fazer para isso? O que a gente acabou de ler aqui? Morra. Você quer ser pleno de Deus, em Deus? Morra. Você precisa morrer. Eu não estou falando de morte física aqui, mas você precisa morrer para tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Você quer ser pleno de Deus? Morra. Quando você morre, você não faz nada. Morto faz alguma coisa? Sim ou não, igreja? Quando você morre, você não faz nada. Quando você morre, você não fala. Morto não fala mal de ninguém. Fala? Não, se falar, sai correndo. Morto não fala mal de ninguém. Morto não reage. Morto não briga com ninguém. Morto não é tribuloso, não é fofoqueiro, não é reclamão. Quer ser pleno? Quer ser cheio do Espírito? Quer ter uma vida abundante? Quer ser pleno de Deus? Morra. Não tem outra fórmula, irmãos. Essa é a fórmula: morra. Quando você morre, você deixa seu orgulho, sua chatice, suas convicções humanas, você deixa tudo para lá, para viver a vida de Deus, amém?
É isso, irmãos. Se inventaram alguma outra fórmula diferente por aí, eu desconheço, irmãos, porque o que a Bíblia mostra é isso. Você quer ser pleno, você quer ter vida abundante, você quer viver tudo isso que nós narramos aqui, você precisa morrer, irmãos. Se essas coisas pegam para você ainda, você não morreu em Cristo ainda. Você tem problemas ainda na tua vida. E você tem oportunidade hoje de começar esse ano diferente. Começar dessa maneira. Quando eu morro, irmãos, quando eu morro, eu perco minha vida. Recebo a vida de Cristo que está oculta em Deus para mim. Eu começo a viver isso, irmãos. Eu recebo a vida de Cristo. Isso é ser pleno do Espírito Santo. Se Ele morreu por nós, todos nós morremos. Nós declaramos isso na ceia todo mês. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Amém? Quem não morre, permanece na sua própria vida, orgulhosa e prepotente. Você já percebeu quanta gente hoje, irmãos, arruma teoria para tudo, irmãos? É só você entrar no YouTube que você vai ver. Tudo que é coisa ruim. Não estou dizendo que tudo que está lá é ruim, mas tem louco para tudo, irmãos. Tem louco para tudo. Então, todo mundo se acha o dono da razão. Enquanto a gente pensar assim, irmãos, isso quer dizer que a gente não morreu. Que Ele morreu por nós, mas nós não morremos com Ele. Nós continuamos vivos ainda. E aí quando Paulo fala em Gálatas 2:20 assim: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amém? Isso é morrer. Quando a Bíblia fala em morrer, é isso, irmãos. E aí a gente vive hoje uma vida, irmãos. Eu sei que talvez você veio para cá nessa noite debaixo de tantas acusações na tua vida. E toda essa obra de cruz é o que vai redimir os teus pecados. Isso é plenitude de Deus também. Porque eu alcanço a salvação. E o livro de Romanos diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Amém? O pecado não tem mais domínio. Se nós morremos com Ele, então nós somos plenos de Cristo, e o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. O pecado não tem domínio sobre você, irmão. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o pecado não pode ter domínio sobre morto. É o que nós estamos recebendo de Deus nessa noite para as nossas vidas. O diabo nunca terá domínio sobre aqueles que morreram em Cristo, amém? Se o pecado ele tem sido mais intenso na sua vida, você precisa entender essa verdade hoje. Você precisa morrer nessa noite em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa: você só pode ter a plenitude de Deus se você perder a sua vida para as coisas do mundo, para as coisas que ocupam o lugar do Senhor. Senão você não terá isso na sua vida, amém? Você entende a profundidade daquilo que Deus tem para nós neste ano de 2020? É algo profundo. Deus está dizendo aqui nessa noite: olha, eu tenho tudo isso para vocês. Como é que a gente vai viver isso?
Como é que a gente vai escolher seguir o ano de 2020? Vivermos a intensidade e o poder do Espírito Santo. Deixa eu declarar para você uma coisa, quero profetizar algo na sua vida. Em 2020, queridos, levante sua mão aí. Em 2020, nós viveremos abundantemente uma intensidade do poder do Espírito Santo de Deus aqui, amém? Deus vai se mover de forma sobrenatural, aleluia. Sua vida será marcada por essa presença abundante do Senhor. Quando você vier para as reuniões, aleluia, talvez muitas coisas você não compreenda, mas Deus vai mover a tua vida, irmãos, de uma forma tão intensa, que não vai dar para deixar de ser cheio do Espírito. Você vai precisar ser cheio do Espírito, aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida assim, que em 2020 nós teremos uma vida de fé abundante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor está trazendo fé no seu coração, para que em coisas que talvez você dissesse, olha, não vai mais acontecer, mas Deus está dizendo que Ele vai te levar a viver coisas surpreendentes, pela fé que Ele está gerando na tua vida. Aleluia, aleluia. É pelo Logos que o rema se movimenta. Então a fé tem que fazer parte da sua vida, irmãos. O rema só vai vir, irmãos, baseado no Logos. Se você entendeu o que eu expliquei aqui no começo, você está me entendendo agora. E é isso que o Senhor tem para nós em 2020. Eu quero declarar sobre a tua vida também, que em 2020 seremos alicerçados no amor de Cristo, a ponto de repartirmos este amor de forma abundante sobre as pessoas que estão ao nosso redor, amém? Você conhece alguém, você já viu alguém que exala amor? Eu conheço pessoas assim, irmãos, que só de você conversar com essas pessoas, seu coração fica apaixonado por algo, não pela pessoa, mas por algo que você talvez nem compreenda. E essa verdade que eu quero declarar hoje sobre a sua vida: nós seremos alicerçados no amor de Cristo, a fim de repartirmos este grande amor do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. E aí sim, queridos, e aí sim, nós viveremos a plenitude de Deus. Esse é um ano que o Senhor vai nos levar a vivermos alguns estágios, irmãos. E nós vamos começar esse ano dessa forma, falando sobre isso. No primeiro trimestre nós vamos trabalhar acerca do poder do Espírito Santo de Deus. No segundo trimestre nós vamos ministrar acerca de fé. No terceiro trimestre nós seremos alicerçados em amor. Nós vamos falar sobre amor, irmãos. Nós vamos viver, nós vamos praticar. Nós não vamos só ouvir, mas nós precisamos praticar isso. E nós vamos terminar o ano de 2020 vivendo algo pleno e abundante de Deus, porque eu quero declarar sobre a tua vida: 2020 é o ano apostólico da plenitude de Deus. Aleluia! Fica de pé. Aleluia! Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, o Deus grande e poderoso em toda a terra. Você pode erguer as suas mãos para os céus agora e começar a adorar ao Senhor e começar a louvar. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome
oro para que, segundo as riquezas da sua glória, o Senhor nos fortaleça com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, possamos com todos os santos compreender qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Cremos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oh, aleluia! Este é o ano apostólico da plenitude de Deus. Aleluia! Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Aleluia!